Gravar. Quem está por aí? Quem está me ouvindo? Falem comigo, para eu saber quem está presente na Eu aula. aqui. Oi, Léo. Quem mais? Eu também. Breno. Eu também. Eu também. Tá bom, galera. Que bom, tem bastante gente viva aí. Estão vivos e com sono? Ou firme e forte? Com Ou mais sono. forte do que firme? Com sono? Já vou liberar vocês daqui a pouco, tá, galera? Opa. Esse aqui. Pronto. Opa. Vamos lá. Esse. Então, vamos lá. Esse é o exercício que eu queria fazer ainda da disciplina de gestão, pensando nessa conversa que a gente teve agora sobre empoderamento, administração participativa, gestão de organogramas. Eu acho que esse exercício resume bem os assuntos que a gente falou na aula passada e na aula de hoje. Eu vou ler para vocês. Quem quiser pode acompanhar aí pelo livro, como eu falei, página 126. Vou ler devagar para todo mundo conseguir acompanhar. Vamos lá. Pedro herdou a gestão da fábrica de transformadores Transforte quando seu pai resolveu se aposentar. A configuração mantida até então, com 2 níveis, diretoria e funcionários, sempre incomodou Pedro, porque exigia extrema dedicação de seu pai e também ocasionava certo descontrole. Mas ele não conseguiu fazer ajustes enquanto seu pai era o gestor principal. Com a nova posição que está abraçando, ele se sente confortável para decidir sobre a questão, inclusive porque seu pai estimulou Pedro a imprimir sua forma própria de gerenciar a fábrica. O ambiente em que a Transforte está inserida é relativamente estável, pelas características de seus produtos, que sofrem pouca evolução tecnológica. Mesmo assim, Pedro tem ouvido falar em mudanças no ambiente, que resolveu radicalizar e tomou as seguintes decisões. Então, vocês entenderam. O filho herdou a fábrica do pai e tomou as seguintes decisões. Primeiro, criação de um nível gerencial médio para ajudá-lo na gestão, administração, indústria e mercado. Mercado deve ser o departamento comercial. Deu total liberdade aos gerentes para tomarem decisões sobre suas áreas. Orientou os gerentes a darem autonomia plena para os funcionários executarem as tarefas das áreas. A ideia de Pedro era realmente bastante moderna. Entretanto, em pouco tempo começaram a surgir novos problemas, como investimento pouco efetivo do dinheiro da empresa, baixa padronização nos transformadores, sendo que alguns até ofenderam as normas oficiais, ou seja, não cumpriam os padrões exigidos na lei, quebra da produtividade operacional, ou seja, conseguiram produzir menos, ocasionando redução dos estoques, que provavelmente não conseguiriam atender aos pedidos dos clientes que o time comercial havia fechado. Pergunta: em que o Pedro errou em relação às modificações da forma de organização da Transforte? Vamos lá? O que vocês identificam de problemas nessa atividade? Eu acho que, pela minha ótica, pelo menos, a falta de padronização do método de produção. Então, o fato dos gerentes terem atribuído aos funcionários a decisão de
fazerem da maneira que quiserem atrapalhou o nível de produção e a padronização do processo, né? Uhum. Então, você identifica um problema de produção, certo? Falta de padrão na produção. O que mais? Os demais, vocês, os outros. O que mais que vocês identificam? Professor, Oi. você pode colocar na tela do slide de novo, porque é melhor para ler e, enfim, captar os Posso, erros. posso sim. Aí. Tá aparecendo para vocês? Sim, perfeitamente. Professor, Oi. eu acho que para como ele está iniciando como dono da empresa, ele deveria padronizar algumas coisas antes de sair dando liberdade para os gerentes saírem decidindo por aí. Eu acho que ele teria que dar uma estudada para poder padronizar alguns processos, para assim que ele tiver algum sucesso, ele possa começar a dar liberdade para os gerentes tomarem as próprias decisões. Isso. Ou seja, ele empoderou os gerentes, mas não capacitou os gerentes, né? Fora que Exatamente. quando você empodera a equipe, mas não cria uma integração, não faz as pessoas conversarem, isso é um problema sério, né? Porque gera uma Ele não, série de conflitos. ele não criou uma empresa orgânica também. Acho que foi uma mudança muito brusca de um método antigo para um novo método em que todo mundo... Ele tentou criar uma empresa orgânica, só que ele falhou justamente nisso. É preciso organicidade para as pessoas saibam, para que os funcionários, os gerentes saibam qual rumo seguir, né? Uhum. E exatamente, Nelson, está perfeitamente correto isso que você falou. E isso é agravado pelo fato de que ele pegou gerentes de fora da empresa, certo? Será que o melhor seria ter simplesmente pegado gerentes de fora da empresa? Será que o melhor não seria ter promovido pessoas que já conheciam os processos da empresa, que já sabiam como a empresa funcionava e ter colocado essas pessoas como gerente? Por exemplo, os funcionários mais antigos, que tinham mais experiência, será que não seria É, melhor do que ter contratado gerentes novos? é a decisão mais lógica, mas naquela aula que nós vimos anteriormente, eu não vou me lembrar agora qual, em que teve o exemplo lá do Júnior, e que eram três escolhas que a gente tinha que pegar, é, existem nuances que a Transforte deveria levar, que o Pedro deveria levar, né? Se Uhum. na criação de um novo departamento, como por exemplo o departamento de administração, se existia algum funcionário que era qualificado o suficiente e que atendesse aos requisitos básicos para assumir esse novo departamento. Tem que ver tudo de muito perto, né? Uhum. Exatamente. Daria para a gente tentar lembrar, né, daquele slide quando eu falei do como empoderar, deve haver clareza quanto aos objetivos e metas a serem alcançadas. Esses objetivos e metas, eles não podem ser departamentais. Esses objetivos e metas, eles precisam ser da empresa. E me parece, pela leitura desse case aí, que ele simplesmente delegou, né? Ele falou, ó, você vai ser gerente, se vira, né? Então, não houve essa integração que você comentou, Nelson. Essa integração mais orgânica, das pessoas trabalharem juntas. E olha só, pessoal, esse tipo de coisa é muito comum, sabe?
Talvez não seja comum você trocar 3 gerentes, colocar 3 gerentes de uma vez, mas é comum a empresa colocar um gerente que às vezes não é da área, não conhece o negócio da empresa, e você dá muito poder a ele e não o capacita adequadamente, e por causa disso, ele não atinge o sucesso esperado, ok? Então, empoderar é uma boa ideia, porém, ela precisa de processos adequados. Beleza, pessoas? Muito bem. Dúvidas? Ficou claro para todo mundo? Ok, então. Bom, eu queria dar uma olhada na tarefa do ProInter de vocês, que eu tinha pedido para vocês montarem um cronograma igual a este. Lembra que eu passei essa atividade para vocês na semana passada? Deixa eu projetar aqui que vocês não estão vendo nada. Espera aí, eu vou cancelar a gravação e vou